Começo por agradecer ao Maurício e à Cecília, à Porta 33, e à Lourdes terem-me convidado para instigar esta conversa, para pôr em cena a minha curiosidade em relação a estes dois trabalhos e para tentar saber mais sobre eles, sobre os bastidores destes dois trabalhos. Portanto, a grande gratificação que eu espero vir a ter de participar nesta conversa é sair daqui a saber mais coisas. E acho que a Lourdes é uma das pessoas certas para nos elucidar um bocadinho mais sobre isto. E é um enorme prazer estar aqui. O Maurício dizia que o próprio termo fotonovelos é já em si mesmo um termo, uma expressão intrigante ou pouco esclarecedora sobre a natureza destes trabalhos. Uma das coisas muito interessantes nestes dois trabalhos é que dispensam classificações e dispensam enquadramentos. Eles são objetos um bocadinho insólitos, atípicos. Ontem no museu, uma das coisas que me deu mais prazer foi justamente a sensação que tive de que o amor que purifica, uma espécie de, para usar um palavrão, mixed media, e depois o Trotuário Azul, não foram feitos com aquele espírito, agora vamos fazer arte. E isso transparece nestas obras quando as experienciamos, quando somos espectadores. Para alguém como eu, que infelizmente vive intoxicado de arte, porque eu sou um profissional da arte e passo os meus dias demasiado tempo a ver arte e a ler sobre arte e a conversar sobre arte e, sobretudo, a produzir exposições de arte, há momentos, há situações em que eu estou a ver arte e há um efeito desintoxicante nessa experiência. Digamos que estas obras são obras sem tiques nem truques e são obras feitas sem esforço. São obras feitas sem essa intenção de vamos fazer obra. Tem esse desprendimento, essa admirável liberdade. E são obras feitas, e isso também transparece e é perceptível à vista desarmada, são obras feitas com um espírito de brincadeira, de gozo. A sensação que me dá é que aqueles amigos que se juntam para fazer aquelas coisas as fazem passando por uma espécie de processo regressivo, de regressão a uma infância que os adultos perderam e que às vezes tentam resgatar ou reavivar, e essa ingenuidade, essa quase puerilidade, mas depois digamos que é uma falsa ingenuidade, porque estamos perante artistas como a Lourdes e como o René Bertolo, estamos perante arquitetos, estamos perante pessoas que fazem estas coisas com um olhar cultivado e não com um olhar primitivo. Mas a palavra ingenuidade eu acho que se adequa a estes dois objetos. E eu acho que esta conversa poderia esclarecer um bocadinho como é que estas duas coisas tão ainda hoje insólitas surgiram e foram feitas. Porque a Lourdes e o René estavam em Paris já há bastantes anos e vinham ao Funchal, à Madeira, em férias. Sim, quase sempre. Não foi sempre, mas quando se podia vinha-se aqui. Em 69 passámos por Marrocos. Fizemos Paris, tínhamos lá amigos, Paris, Casablanca, Madeira. Claro, aos sucos, aos vestidos todos, aquelas coisas todas. Veio mesmo a calhar
para o que se fez. É claro que não entraram logo, porque não se fez logo. Começou-se as fotonovelas e por isso é que houve aquele sonho e aquelas imagens esquisitas e aquilo tudo, e teve que ser um filme, porque eu penso que era preto e branco, e então foi o Super 8 com aquelas... Mas porquê esta gente? Se tivéssemos ido para o Japão, talvez, com certeza que o sonho era diferente. Era outro sonho. Isso é que a música também, com um calçume e não sei quanto, quer dizer, era Norte da África Mas porquê esta gente toda? Por exemplo, o Zé Paradela estava, por assim dizer, deslocado aqui na Madeira, porque ele vinha de Lisboa. Ele vinha aqui muitas vezes. O Pitum Quilo do Amaral também estava aqui, residente por motivos de trabalho. Pois. A Lourdes e o Berto conheceram-nos nesse verão de 1969 ou já os conheciam anteriormente? Já os conhecíamos das Belas Artes de Lisboa. Então dos anos 50? Sim, claro, pois. Paradela não sei, mas o Pitum era um ano mais atrasado que eu. O Marcelo conhecíamos daqui. E sempre nos encontrávamos, fazíamos sempre um teatrinho. E tínhamos isso, essa coisa essa vontade, digamos assim, de entrar. O que é que se passa? Não há televisão, não há, quer dizer, nem se sonhava disso, fazia-se logo uma palhaçada. Eu sempre fiz coisas, sempre se fez teatros, desde que me conheço, Nos anos, ou recitava-se uma coisa qualquer, depois punha-se uns fatos e umas coisas. A autoria é coletiva, embora eu acho que a questão da autoria é uma questão sem importância, quer no caso do Amor que Purifica, quer no caso do Trotuário Azul, ou seja, essa é uma das coisas que me permitiu ter essa sensação de que não estavam a fazer arte, embora nós hoje as olhemos como arte e elas inevitavelmente, inescapavelmente são entendidas como arte. Mas digamos que é uma autoria coletiva, ou uma autoria que se dilui por esta gente toda que se divertiu a fazer estas coisas. Mas alguém teve... A Lourdes lembra-se se há neste grupo alguém que diz vamos fazer isto. Alguém deve ter tido esse primeiro impulso. O Pitum foi muito uma mola para fazer isso tudo. Mas a arte é que nem hoje eu penso fazer arte. Não sei sequer isso o que é. Não, arte não. Nunca pensei fazer arte. Nem... Claro. Gostei. Claro. Engraçado. Um amigo uma vez foi Alexandre que fez um livrinho e depois perguntava o que é arte e perguntou na Malásia, para lá, fazem aquelas coisas tão bonitas. Perguntou, arte é o quê? Não sei o que é. Nós fazemos tudo o melhor que se sabe, o melhor que podemos. Não sei o que é arte. E está cheio de cima a baixo. Os tempos todos, tudo. A dança, não sei o que é arte. E o que é arte? Tem que saber o que é arte. É fazer o melhor que se pode. E depois foi tudo feito, sem intenção nenhuma. O Amor que Purifica revela um conhecimento muito caprichoso dos códigos, das convenções, das fotonovelas. Que depois Vocês lembram-se da Cornélia? Sim. E porque ele entrou nesse programa. Isso eu não sabia. Sim, Vitor. E quando foi o Martim, que ele faz de Egas Melige com os filhos todos na televisão, vai tudo com as cordas ao pescoço. Não, sim. E ele fez sempre muito. Uma vez, na Sociedade de Belas Artes, o Pitum era o Sobral. E o Zé Almada, acho que era com o Zé Almada também, organizaram uma conferência. Então vinha um cientista russo, tinha que ser daquela. Era belga. Belga. Que vinha fazer uma conferência. Mestre Perradon, que vinha fazer. Vocês assistiram à conferência? Olha, então conta. Eu só sei, não assisti. Organizaram, fizeram uns convites, tudo muito sério, falava de que ciências? Era matemática, escritura. E depois estava a sala cheia, nas Belas Artes, em Lisboa. O Perradon era Monsieur Perradon. Era um personagem que era desconhecido em Lisboa.
tinha vivido em Paris muito tempo, era o José Maria Leite Faria, filho do o José Maria. Portanto, aparecia como uma estrela internacional do pensamento. E era uma história que nunca mais acabava, sem pés nem cabeça. E havia na plateia uns agitadores, uns que liam sempre umas coisas, e ele respondia. E como é que se diz? A tensão subia na conferência, nessa noite. De nível, e em dada altura há o interlocutor mais assanhado da plateia, tira uma pistola e dá um tiro. E o Peradão cai para lá. E depois, e esse Peradão. E depois veio dos jornais, não foi? Cantaram muito, um crime, não sei qual. E foi tudo. Vi. Naquela altura. Tenho notícias disso. Mas vocês estavam lá. Mas o Teatro levou a sério. Levou a sério, claro, foi tudo a sério, foi tudo a sério. A Sociedade de Belas Artes. Mas nessa altura levava-se tudo a sério. Lourdes, dá a ideia, fica-me a ideia, ou a sensação, ao ver o Amor que Purifica, que vocês passaram o verão todo a fazer isto, que isto não foi feito num fim de semana ou numa semana sequer, mas que isto, digamos, que é uma espécie de atividade de ocupação de tempos livres, sendo que no verão e em férias os tempos livres são todo o tempo, e que vocês ocuparam os tempos livres no verão, todo o tempo no verão, a divertirem-se com isto. E depois passeava-se, ia-se ao sítio, depois ia-se ver, e se fez coisas que não foram registadas também. E eu dizia uma coisa, depois as ideias nasciam, eu dizia uma coisa, dizia outra. E vocês já partiam, quando partiram para esta aventura, já tinham uma história? A história é muito simples, não é uma história muito complexa e elaborada, mas vocês já partiram com a história ou foram construindo a história a par e par? Devia de haver uma base, que o título e coisa assim, talvez o Marcelo também souber, mas depois foi cada um. Depois, mas não havia propriamente um guião. Não havia propriamente um guião. Não, claro. Nunca houve nem guião, nem ensaios, nem foi sempre tudo improvisado. Mas os diálogos, que no fundo é um monólogo, e um monólogo em voz monótona, isso vai depois, quando tem as imagens. E era preciso pôr o som. E o Marcelo foi coisa, e a gente registrou o que o Marcelo dizia de cada imagem. E é assim que nasce o texto. Porque ninguém falou, ninguém disse nada. Mas há esse lado, digamos, amador, que de resto também se reencontra no Trotuário Azul, na maneira de representar, por exemplo. Mas, e a Lourdes dizia, pois, fazíamos com o que tínhamos, faz com o que se tem. Como a Manel dizia, o nosso estilo é coquear, com capa, coquear. E assim fazia sempre as coisas, coquear. Mas é que e tudo foi assim, não se gastou um tostão nisto tudo. Mas agora foi a porta 33, coquear. Eu tenho a impressão que não é nem amador nem profissional, foi muito espontâneo. Sim. Foi muito respirar. Claro. Respirar bem, assim, claro. Respirar. Quando a gente entra numa flor e está bem. Foi respirar. Acho que isto é respirar. E sente nos dois filmes. Pois, tanto um como o outro. E foi espontâneo e sem intenção nenhuma e sem pretensão. Nada. Foi assim, foi respirar. Mas o que depois é engraçado é que, fazendo com o que há, isso torna depois a apresentação disto muito complicada, porque o que há é um gravador de fita magnética, e há uma câmara de Super 8, e há uma máquina fotográfica que depois dá os slides, e há um disco vinil, e portanto também um giradiscos, e pôr tudo isso a funcionar em conjunto e desde logo conseguir o sincronismo
imagem e som, e entre estas múltiplas fontes de imagem e de som, não é? É um bico de obra. Mas... Isso só dois, era o René e o Pitu. O Conceição, o Paradela também. Paradela é mais as fotografias e filmar. E o Marcelo, não sabe. Depois, isso era muito, e levava muito tempo até se montar aquilo tudo numa mesa ou num estrado, não sei o quê. Depois montar, ui. Por isso, ver isto em vídeo é assim. Mas assim um luxo. Mas na época houve quem visse o Amor que Purifica, sim. Na sua versão mixed media. Ou seja, houve várias apresentações públicas. Houve. Até em Paris, olha lá. Sim. Fui aqui, fui no Miramar, e em Lisboa também, que o Piton organizava, e depois em Paris fui em casa de um amigo, Jan Voss, que ele também fez coisas que eu vi, e depois no Magic Circus, que também fiz muita coisa no Magic Circus. Exatamente, a premiere é aqui no Funchal, no bar de inverno do Hotel Miramar, no dia 18 de agosto de 1969. Isto já dá uma marcação cronológica, ou seja, em agosto isto já estava terminado. E depois... Não, é só pôr as máquinas. E mais tarde, no Cinefórum, em 29 de julho de 1972. Depois há em Lisboa, no Serão de Cultura e Arte. Serão, diz aqui Serão. Soirée. Soirée de Cultura e Arte, na Valentim de Carvalho, em Passo de Arcos, nos estúdios, imagino, da Valentim, no dia 17 de janeiro de 1970. E depois em Paris, em casa da Teresa e do Norberto. O Norberto era um amigo, arquiteto, amigo do Pitum. E fizemos lá em casa dele. Em fevereiro de 1961, depois no Magic Circus em 10 de março de 71, em casa do Ian Voss. Foi na cidade universitária, no grande auditório. E ainda em casa do Bernard Aitziek sim, e da Françoise Janicot. Pois, também tinha uma sala grande. Em 1972. Pois é, mesmo assim. Lourdes, como é que era? Nem todos estavam em Lisboa ao mesmo tempo, imaginem, todos estavam em Paris ao mesmo tempo. A premiere no Funchal em 1969 estavam todos. Mas depois este grupo que se divertiu à grande e à francesa a fazer... Estava feito, eram os diapositivos que seguiam. Em Paris era a Lourdes e o René que se encarregavam sim, em Paris era sempre o René que punha as encenar isto. Eu fazia a tradução, porque ninguém percebia como era e fazia assim, lia uma tradução. Em tempo real? Não, lia para perceber o que era a história. Mas gravava? Gravava Não, que tinha gravado. Lia em cena? Sim, em cena, lia, tinha escrito umas coisas, depois lia a história, assim, um resumo da história, para seguir um bocadinho, mas era fácil, não era muito complicado. E depois começava e depois... palmas e acabava. E depois ia-se para outro sítio, mas no Magic a resposta das pessoas, a reação das pessoas ao Amor que Purifica foi muito diferente, por exemplo, em Lisboa e em Paris? Em Lisboa não sei, porque nunca... Ou no Funchal e em Paris? Todos gostavam muito, não, mas faltava a tradução, e é isso que agora... Tradução, francês, mas se não há tradução... E eu agora, catálogo, tem que haver pelo menos inglês e francês, e às vezes, bem, já pedi muito, porque senão não passa. Quer dizer, não se dá a atenção toda, só parte da atenção às imagens, mas sabendo o diálogo, dá-se outra atenção. E agora estou-me a lembrar, tenho um livro, é um textozinho do Rilke, que é sobre Bordeus, e houve uma editora que fez esse texto do Rilke em todas as línguas. Desde
chinês, japonês, sânscrito, não sei o que, árabe, tudo, passa para o Rilke naquela língua, Finlândia, bem, Europa, todos, e países de leste, e Rússia, e turco, tudo, e é muito bonito. Bem, mas não vou exigir tanta coisa. É muito, mas o livro é muito bonito. Como é que o era? texto é pequeno e depois tem as edições todas. As línguas todas. Como é que era a projeção dos slides por relação com a projeção dos Super 8? Digamos, a projeção do Super 8, quando havia, digamos, quando entrava na narrativa o delírio da Lisa, ou o sonho, a projeção era feita ao lado da projeção de slides? Eu nunca fui assim... Não pertenci nunca à equipe técnica, mas quando aparecia no ecrã era como agora se estava a ver. Agora, como é que aquilo estava colocado, deve ter sido estudado para ver onde é que também a função do espaço. E o foco, e a focagem, e isso tudo. Claro. Não posso, assim, Quantas pessoas eram precisas para pôr isto a funcionar? depois estava ou era o René, ou o Pito. E depois os outros que ajudavam, traziam uma prateleira, ou faziam os fios elétricos, aquelas coisas. E depois empréstimos. Mas, por exemplo, quando entra o primeiro filme em Super 8, entrava o disco de vinil, portanto tinha que haver duas pessoas aí a funcionar em simultâneo. Talvez, pois. não sei. Também. Mas... E no verão seguinte... Vocês voltaram à carga, não é? Parece que ganharam o gosto. E o Pitum já não estava cá. O Pitum já não devia estar. O Amor que Purifica e o Trotuário Azul são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Mas, na minha cabeça, ou nos meus olhos, o embrião do Amor que Purifica, para além de eu imaginar que fazer o Amor que Purifica vos deu vontade de fazer mais qualquer outra coisa. E já estava treinado. E já estavam. E a equipe já estava toda entrosada. Mas, para além dessas circunstâncias, a mim parece-me que o embrião do Trotuário Azul está inscrito no Amor que Purifica. Eu estou a pensar nas rêveries ou nos sonhos, que é como se isso tivesse, digamos, funcionado como embrião depois para o Trotuário Azul. Está a fazer, Eu sei que isto é uma visão retrospectiva. Retrospectiva e análise. Estás a analisar... Sinto com certeza que estava, porque se tu fazes hoje isto, amanhã fazes isto e tens sempre um bocadinho disto. Eu estou aqui, mas tenho um bocadinho do pai, da mãe, do avô, para ir para lá. Não sei se chegou a da OIF, mas quer dizer, mas a gente tem todos sempre um bocadinho, vai sempre de algum sítio. Estou a pensar que há um lado, há uma carga onírica muito evidente, muito à superfície nessas cenas, nesses intermédios dos dois Super 8 e o Trotuário Azul eu vejo como uma grande rêverie, como uma, digamos, esse onirismo já não aparece e depois mais tarde reaparece, mas atravessa, percorre e impregna todo o Trotuário Azul. Até porque não tem história. Exato. É assim... E deve ter sido a montagem, foi a Paris para montar. Uma das coisas que também me parece que ressalta quando se olha hoje, passados tantos anos, passados quantos anos? 40 e tal anos, não é? Sobre 44 anos. Uma coisa que, digamos, tanto a fotonovela ou fotonovelo como o filme O Trotuário Azul estão muito bem construídos. Ou seja, em termos de... Não, mas claro. Ou seja, portanto também é preciso relativizar um bocado aquela ideia de que é só uma brincadeira e uma panda. Ao mesmo tempo, vocês... É tudo brincadeira, e é tudo a sério. Muito a sério.
Muito, muito a sério. E trabalho e isso tudo. O tempo, dentro os do- ritmos, a mas, estrutura quando a gente da gosta, montagem. Quando a gente gosta, não conta nada. Não está a fazer horas. Claro. Não estava ali a... Pois. Faz-se sem peneiras, mas está muito bem feito. E todos tinham experiência disto, ou experiência Sim, daquilo. claro. Isto é que, por exemplo, com o Marcelo, a gente fazia sempre teatros aqui no mundo. Com o Marcelo tinha aquela encomenda da igreja do convento, do convento de Câmara de Lobos e da igreja, mas não sei o quê, depois foi os anos do... Eu venho de Madre Freira e o Marcelo era o arquiteto que vinha de Madre Superiora. Pronto, e a gente fazia sempre fez. A gente estava sempre a ensinar coisas. Era sempre que havia. Uma vez. Tinha cá, Fazia sempre. certo. Uma vez da Quinta do Morro. Podia ter acontecido em muitos verões, porque sempre que a Lourdes e o René vinham cá, era espetáculo sempre. Pois, era sempre. Nos anos. Nós fizemos. Sim. Fizemos uma vez os anos do René, era em agosto, portanto, era mesmo. E fizemos um espetáculo lá na casa pequena. Aquilo abre, eu toco piano. E era um armário. Um armário que havia para lá. E depois fizemos um teclado em cartolina, e com as coisinhas pretas. E depois eu tocava, e não sei o quê, e depois havia umas primas que vinham. E depois fizemos uma peça do Ben Vautier, lá, ali nesse teatrinho, que é uma peça que ele tinha. Eram uns quadrados no chão e depois cada um tinha um bichinho, daqueles bichinhos que saltam, marrão, ou que se dá a corda e que salta. E depois cada um tinha um bichinho desse e poder ver quem é. Isso é uma coisa do Ben Vautier. E depois no fim, o Ben Vautier, não sei se vocês estão a ver mais ou menos. Eu entrei sempre assim nestas coisas. O Ben Vautier, uma vez, ele teve aquela de estar numa vitrine em Londres uma semana. Isso eu não vi, mas vem no que vi. Mas em Paris, num teatro mesmo, ele fez, como é que se chamava a peça? Mas no palco havia uma mesa comprida, ele convidou malta amiga, estava eu também, e oferecia um jantar. E estava a plateia e camarotes, tudo, estava cheio. E na passadeira também, tudo. E depois serve-se o jantar. E Ben está assim ao lado. E o que é que ele diz? L'art c'est tout, ou l'art... Ele tinha essa coisa, l'art c'est tout. Acho que era isso. E depois, já não sei quem, vinha alguém se servir e a gente foi comer na entrada, depois teve outro prato, depois teve outro prato. Nós estávamos na plateia e os outros tinham pago o bilhete, ninguém teve nada. E depois começaram a tirar coisas. E o outro não sei o quê. Depois o Ben lembrou-se de tinha lá uma pipa de vinho, deu uma coisinha de vinho aí. Mas aquilo cada vez mais foi assim um murmurinho. E depois, olha, eu sei que nós não chegámos à sobremesa. Foi o... E também com o Lebel, Jean-Jacques Lebel também estava lá, e era o Villeglé, o Hans também na mesa. Era um jantar normal, com os pratos, e fizemos isso na Praia Formosa, porque eram os anos do René, depois ia haver uns bolinhos e umas coisas, e então nós fizemos a mesa no palco. E também começámos a comer e não demos nada a ninguém. Mas depois é claro, todos comeram e assim. Mas às vezes fazíamos assim, essas peças. Lourdes, e o que era o Magic Circus? Porque ontem o Maurício mencionava a apresentação no Magic Circus, pressupondo que eu sabia o que era o Magic Circus. Eu não fazia a mínima vocês ideia. vão à internet ver bem, eu não tenho internet, mas no decreto mostrou-me num Magic Circus e ses animatrices. Jérôme Savary diz qualquer coisa. Oi. Sim, o teatro, ele revolucionou o teatro. Nem se pode contar o que era. Na Cité Universitaire, eles tinham eles fizeram muitos teatros, teatro ambulante e pelas ruas. Por exemplo, os filmes, eles foram os primeiros a fazerem os filmes, e eram músicos e faziam coisas de circo. E o Magic Circus, uma das primeiras peças na Cité Universitaire, era acho que era um ginásio.
E era Zartan. Zartan era o irmão do Tarzan. E enquanto o Tarzan era forte e grande, um homem, Zartan était mince, magrinho, frágil. Então, era um inglês muito alto, assim. Mas vinha com aquelas coisas de tigre, aquelas peles de tigre, aquilo tudo. E depois é uma invenção para aí fora. Não, vocês não imaginam. Estava sempre a ser assim. E depois no intervalo, havia intervalo, e depois o Zartan, ou um deles, a Sylvie, havia a rainha, também havia a rainha da Inglaterra, quando a rainha da Inglaterra entrava. Depois então era farinha. Ela vinha vestida de branco, assim, depois com umas coisas. E depois aqui era pop. E o Zartan também, havia umas, como é que se... daquelas plantas que têm lianas, assim, umas lianas, e então, e depois havia também coisas da acrobacia. E essa companhia de teatro, portanto, estava em Paris, na City Universitaire. Tiveram em Nova Iorque, tiveram em todo o mundo. E a Lourdes chegou a colaborar com eles? Porque o Jérôme Savary, ele depois esteve na Bastille, no Teatro da Bastille, esteve no Teatro do Châtelet, depois. Mas acho que não se pode estudar teatro sem saber o Jérôme Savary. Sem saber o que ele fez e sem o que foi o Magic Circus. Eu não sei, foi tão excepcional, tão... Ui. E a Lourdes fez coisas com ele? Fez, porque... Claro que fez. E quando se entrava lá, já estava tudo cheio de... Já havia muita música e havia um que vendia cachorros e outro que tinha não sei o quê, e sumas. É que já era uma festa e aqueles que ficam muito... Como há aqui no Funchal, é que ficam muito quietinhos. Um mimo, estátuas. Havia tudo. Mas a Lourdes fez coisas com eles quando estava a fazer também os teatros de sombras, o teatro de sombras ou antes? É preciso ver as datas, não sei. Porque uma vez, quando o Zartan nasceu numa tenda. Nasceu numa tenda. E então, se podia mostrar, a tenda estava fechada. E então, eu fazia sombras, com uma luzinha, fazia sombras deles que estavam dentro da coisa, parecia a sombra. E depois com as cores e tal, fazia esse número. Mas depois fiz outro número assim, o que é que eu estive a ver? E bem, há a floresta, esta floresta tropical, só se for o capuchinho vermelho. E então eu entro de capuchinho vermelho, eu fiz de capuchinho, dava assim umas voltas, depois havia um que tinha uma máscara de lobo. E bem, depois era assim umas cenas, depois foi Magic Circus, vocês não se esquecem, Magic Circus. Magic Circus. E o filho dele, esse também foi muito bonito. Foi no Natal. De 24 para 25, espetáculo non-stop. Repetimos aqui tantas vezes. No Cirque d'Hiver, em Paris. E preveni-se, toda a gente que entrasse trazia aquelas estrelinhas. Fogo de artifício, uma estrelinha, bastava uma. Todos traziam isso. Podiam trazer piquenique, ficavam o tempo que quisessem lá. E a Graciela Martina também entrou nisso e assim. E depois o Gerão perguntou: o que é que tu queres fazer? Era a cena de Natal. E quando entrava a Madonna com o bebê, com Jesus, digamos assim, o bebê, não? Era o filho do Jérôme Savary em bebê, que ele hoje já fez um filho, o Robinson, chamava-se Robinson. Ele entrava aos braços dela e toda a plateia acendia uma luz. Foi lindo. Tudo, acendia as estrelinhas. Quando entrava. E depois seguia essa história toda, mas não sei o quê, e depois as coisas ficavam numa peça, eles usavam para a outra. Eu fazia dança. E o René fez
Depois, o que é que estive a ver? Ai, olha, só se for um anjo, assim, mas sem falar. Assim. E então o René fez-me umas asas em papel, em cartolina, e eu puxava, fazia assim aqui, desligue, e eu dava desligue. Vinha toda vestida de branco, com as fotonovelas. E foi muito bonito. E era muito bonito. E depois havia um que desenhava muito bem. E depois a música, todos tocavam. A música era excepcional. E a mãe do Zartão, havia uma. Já não sei porquê era, mas ela entrava com uma galinha na cabeça. Não se imagina o que foi a Revolução Magic Circus. O que foi aqui. E era com o Topor também, com o Copia, que essa gente toda. O Topor. Foi os gifs, deram na refúgio. Era no tempo do mal. Quando começou o mal. Ainda vi espetáculos. E foi apresentado no Magic Circus para um círculo de amigos e de conhecidos, não. Ou foi uma coisa assim mais pública nesse sentido? Público, tudo. Mas imagina, os palcos eram enormes, estava cheio de gente. Mas o Trotuário Azul não teve a mesma fortuna, porque... Não foi feito. Foi feito nessa sala, mas foi de tarde. O amor que purifica foi tão apresentado, enfim, dentro de uma certa escala, mas o Trotuário Azul... Não, foi muito partido, foi só para os amigos. Ficou mais secreto, não é? Sim, absolutamente. Não foi na grande coisa, foi lá, mas num cantinho. Nesse dia projetar em grande, também não se tinha ecrã grande, quer dizer, no Hide Seek, depois era na sala deles, devia ser assim. Eles faziam muita coisa, muitas performances, com poesia falada. E aqui no Funchal foi apresentado o Trotuário Azul? Nunca foi. Não estava a acabar. Se alguém tem alguma pergunta, qualquer coisa que tivesse, se eu souber responder, não sei. Eu já não tenho mais. Esgotei às vezes fica-se assim com uma coisa atravessada, e porque é que... Eu tenho por acaso uma, só para esclarecer. Era o Paradela que estava a maior parte do tempo atrás da câmara fotográfica a disparar e atrás da câmara de 6mm. Sim, talvez, sim, penso que sim. Porque, por exemplo, no filme o Paradela também entra, mas depois passa isso a outro. Sim. Quer dizer, o René também fazia fotografia, o Marcelo também fazia fotografia, porque há fotografias que foi o Marcelo que fez. Lá em casa, por exemplo, quando não está, já sabe que é ele o fotógrafo. Está o grupo todo, mas não está. É o que está a fazer. Pois. É porque sob aquela capa do humor, não é? Por exemplo, do amor que purifica, sob aquela capa do humor, há um sentido estético que eu acho muito apurado, que pode passar despercebido justamente porque aquilo que é mais imediato é esse humor. Por exemplo, há uma imagem lindíssima que é quando a Lourdes aparece na praia, estirada no paredão, e assim que eu vi pela primeira vez O Amor que Purifica e cheguei a esta imagem, fiquei muito seduzido pela imagem, pela composição, ao trabalho de composição. Parece humor. Esses buracos. E há, por exemplo, no Trotuário Azul, há racordes muito bem apanhados. Por exemplo, quando o árabe é atirado para a piscina e a cena seguinte é a Lourdes no mar. E quando eles caem, os dois trocam os objetos, um vem com o T e o outro com o papel, e depois quando caem, o outro é que leva o T e o outro é que leva. Não. Mas isto só quando a gente vê muitas vezes. Não, e os planos do Trotuário estão muito bem compostos, é uma coisa espontânea. Eu posso interromper essa parte que estão a falar, junto ao Golden, quando o René e o Marcelo se de repente a montagem cria um ambiente fiérico. Sim, com os carros, há o carro e há o autocarro. Transforma-se numa cidade de Nova Iorque, uma confusão em carros. É um carro depois que passa. O Funchal ganha uma dimensão de cidade em que
Amoldou é sacudida. É uma metrô. Reparem que o Funchal nessa altura era muito, quer dizer, aquela cena da queda dos dois foi comentada na cidade do Funchal. Os dois malucos fizeram isto. O Funchal era muito conservador. Sim, já havia os carrinhos boas, aquela senhora com as coisas, hoje tu não, com saco. Passa com cedo. Com Hoje saco. não se vê personagens assim. Pois, nem perto do mercado. Passa com cedo na cabeça. Mas no meio disso tudo cria-se um ambiente metrópole. E em segundos, graças a uma montagem realmente impressionante. Mas é muito bonito esse sabor local do Funchal, que é dos lugares, nas duas obras. Pois. Não é só os lugares, é ir à pastelaria Felisberta, como é que se chama? A Felisberta. E ontem, na sessão ontem, sentia-se que as pessoas estavam a reconhecer. E também há uma muito boa que é o Sunny Bar, que tinha hibiscos, assim, uma correnteza de hibiscos, e tinha trotuar de um lado e do outro, mesas de um lado e do outro. Eu posso estar do outro lado a ouvir. Tem assim aquele coisa ao meio. Mas mesmo a expressão fotonovelos e a brincadeira com o termo novelos, quer dizer, está cheio de particularismos, as duas obras cheias de particularismos daqui, isso é muito pois, não tem uma coisa. Muito engraçado. E há uma paródia também digamos, à informação que vem de fora. Por exemplo, a história da jangada com Tiki. Sim. Essa viagem, tinha a impressão que era um navegador norueguês, fez essa viagem com uma célula jangada com Tiki. E isso foi um best-seller na altura, nos anos 60, toda a gente leu. E vocês parodiam isso quando o Paradela foi o Paradela que está lá. E numa jangada, e atrás aparece contigo. Que é o bar, é o bar do Ribeiro Seco. Foi o norueguês que abriu, homenageou o seu conterrâneo, o Thor, o norueguês que abriu o Contiki. Foi ele mesmo que abriu. Que abriu para homenagear. Serviu o primeiro disco na festa do Funchal. E depois há também uma nota de rodapé com um sentido ou uma ressonância de ordem mais política, quando não sei que personagem é aquela, o filósofo está com o programa eleitoral da CDE nas mãos. Que é uma pescadela de olho, de passagem. Sim. Aliás, a bibliografia é muito escolhida. O Miller, sim, era mesmo. Com muitas fitinhas a cair. Como é que vocês trabalhavam? Vocês, quando me operavam o outro, por exemplo, quem fotografava? Quem filmava? Era quem levava a máscara, não havia muitas máscaras, era Deviam ser todos? Não, por exemplo, eu nunca filmei nem nunca... A Lourdes estava sempre em frente à câmara. Este plano sou eu que faço. Neste eu não entro. Por exemplo, fotografia, o Paradela tinha máquina e coisa. E o Marcelo também. O René tinha uma pequenina também fazer. Sabes, há uma capa do Mourman que tem uma fotografia do René, por causa do Greco. Eu vou-te mostrar. Portanto, também não tínhamos todos telemóvel e com fotografia, não havia. Não. Sim, pois, se era mesmo na ocasião, talvez fosse às vezes, e outras vezes não era só passeio, ou volta-se aqui para se fazer, ou volta-se... o Terreiro da Luta, depois é um sítio para onde se passa, assim.
Mas havia coisas que eram decisões mais ou menos inesperadas. Por exemplo, projetar cinema, fazer logo à partida, transferir a fotonovela para uma projeção. Isso foi. Isso. Que tinha, quer dizer, eu não sei se vocês viram ou vocês tinham visto o Laje T, um filme que era uma história contada por fotografias projetadas também, mas não era frequente, não era uma coisa que se estivesse à espera de ver um filme de imagens projetadas. Mas depois meter um filme aí ainda mais inesperado, imagino eu, portanto havia um lado ali. Mas isso foi sem querer. Assim, não foi estudado, nem disse, vamos meter este filme. Não, é porque tinha-se aquelas roupas todas e depois a gente fazia para... E estávamos em casa e também se vestia as reuniões. As reuniões estão no início do livro. As reuniões a gente já se punha... Depois as reuniões ao ar livre e depois as assembleias. Sim, as assembleias é aqui. Temos uma fotografia de reunião que é um piquenique. A cor era tão forte que não dava para diapositivos, que era só preto e branco nessa altura. E nem esquecei se o acidente não foi para se meter estou eu a dizer, se foi para meter esse Super 8 a cores, porque depois tem que se fazer uma coisa assim de delírio a cores, portanto ela está coitadinha. Mas que é muito insólito, naquela trama narrativa de repente aparece aquele delírio. Foi assim, não foi porque vamos meter a cor para ser insólito, não. Aconteceu. E isso é que eu acho muito bonito. É que há momentos que as coisas acontecem e há outros momentos, por mais que faças, tens que esperar. Não dá. Não é o momento. E é preciso a gente perceber qual é o momento. E isto foi um momento excepcional. É o conjunto, tudo. Que as coisas batiam certo. É como provas, como uma exposição, como seja o que for. Mas a carta do Pinto fala muito disso também. Às vezes não acerta. Porque não está certo tudo. E quando tudo está, esse momento, são momentos excepcionais. Mas não é tudo nós. Porque nós o que somos tudo. É o clima, o calor, é o dormiste, a lua, como é que está? Está a crescer, tem tudo a ver, tudo a ver. E depois há esses momentos que vêm do céu. Não posso dizer outra coisa. Há uma coisa muito engraçada, porque estes trabalhos são também, que são também divertimentos, são também trabalhos, são um bom exemplo de algo que sempre aconteceu nas linguagens das vanguardas dos 100 anos. Os artistas muitas vezes fizeram coisas uns para os outros. Não faziam coisas para um público, para uma audiência, faziam uns para os outros. E, por exemplo, muitos dos primeiros filmes experimentais, por exemplo, os filmes do Man Ray ou nos filmes do Magritte, nós temos, o Magritte filmava imensas festas de família, piqueniques, etc. E depois fazia movimentos de câmara inesperados. Havia muita coisa que seria hoje considerada altamente experimental, mas que era feita apenas para diversão. Depois, para o jantar, ou para uma festa, ou para os anos, ou assim. E isso é muito curioso de ver que havia uma altura em que a arte era uma forma de viver. De estar nas situações também. Pois. E depois aqui estavam artistas, arquitetos, amigos, ao fim e ao cabo. E um grupo de amigos que podia fazer um trabalho, uma obra. E era. Uma vez a Vera da Silva, para o Carnaval, pintou o arpado de cima a baixo com losangos de cor. Devia ser, não há fotografia disso, mas devia de ser muito bonito. E o que é lindo, deve ter sido lindo. Mas tem muito a ver com estar em comunidade. E a carta do Pitum, no final, fala de como foram tempos felizes. E essa conjugação propícia de que a Lourdes fala, eu encontro-a também expressa na carta do Pitum, como foram tempos felizes. E essa felicidade de quem está ali junto, a partilhar aqueles momentos, a ter a experiência conjunta das mesmas coisas, a fazer aquelas coisas, essa felicidade, sentes a espontaneidade que o Lourdes falava, sentes essa felicidade. E era muita amizade, pois. E o particularmente teve logo a seguir uma experiência muito dolorosa,
porque a Leonor morreu. Pois, isso é que ele... E pois. ele também E por recorda isso é que ele não esses momentos veio. anteriores, Sim. ele estava longe dessa... Sim, E tenho a impressão que foi por Pensar causa nesse disso que ele... acontecimento foi de facto Sim. um momento de artificial. Ui. sim. Com a Leonor. A gente organizava nas Belas Artes umas festas, ou era para carnaval, ou era para outra coisa qualquer. E os fatos, e às vezes fazia-se desenhos, e uma vez a Leonor, que graça, não era de crocodilo, mas era assim de um bicho qualquer, que ela estava a tirar a escultura, e acho que depois fiz assim uma coisa como, mas era um crocodilo, em casa do avô, do Bartolomeu. Pois, é como tu dizes, sempre se deve ter feito. E, por exemplo, há coisas que são feitas, por exemplo, em relação ao teatro de sombras, há um trabalho já de montagem sonora que prefigura muito do que vem acontecer mais tarde com o teatro de sombras, porque vou ser cuidadosamente escolhida. Então, no Trotuário Azul... E um trabalho a sério. Sim. Sim, a música e isso tudo. Pois. E fazia... A música, agora, som, tenho a aquela impressão... imagem dos lagartos, com aquele ruído, aquela crepitação. E tenho a impressão, é que talvez hoje já a gente tem muita coisa, muitas solicitações. Quando se tem pouco, tira-se muito Quando partido não do que se se tem nada, a tem. gente Quando tem se que tem inventar, muito... tem que se inventar e pronto. Precisamos todos nos divertir. Não é? Pois... Pois há uma coisa que eu estive a pensar antes de ir para cá, e fui de ontem para hoje, que era uma altura em que tudo era proibido. Sim, também, pois. Mas, e como um dos slides, acho que é um dos primeiros slides que aparece, é a frase que se agradece a todas as organizações, instituições que não deram a sua permissão. Que sem permissão permitiram. permitiram. E de facto era Foi, hoje em dia seria preciso escrever uma carta muito pomposa a cada pessoa que vivia num espaço a permitir fosse lá tirar daí 2 ou 3 fotografias. Portanto, era uma altura em que realmente era tudo proibido, mas tudo permitido. isso só prova que, mesmo não sendo arte, a criação em si arranja sempre uma saída. E o que estamos a viver hoje, que é também uma época de censura diferente, mas a criação acaba sempre por encontrar o seu caminho, como a água encontra sempre o seu caminho e os rios encontram sempre os seus caminhos. Não se pode por barreiras, não se consegue. E essa e a liberdade. Eu era criança, mas eu lembro de me sentir imensamente livre. Eu não tinha ninguém ali a controlar. E é preciso ver, e já agora crescendo, que nos backstages havia montes de crianças. Havia muita criança ali. E nós divertíamos imenso com aqueles piqueniques todos. E havia filhos daquilo e os filhos daquilo. E éramos muitas crianças. Os adultos prendem as crianças. Não, ninguém era criança ali. Queríamos cair escolares, não importava. O que importava era que entrar e chorar, que tínhamos que filmar. Era assim mesmo. Não havia essas frescuras, como diziam os brasileiros. E havia de facto haver muitas crianças também. O ambiente era muito familiar, eram os piqueniques, cada um levava com as coisinhas para comer. No Trotuário vê-se mesmo, eu lembro-me daquele piquenique, lembro perfeitamente que houve um piquenique. E havia muita criança ali. Depois tivemos que esperar imenso tempo atrás das rochas. E nunca era a altura de sair, atrás das rochas, as crianças, assim entretidos. Com a minha mãe a tentar me manter quieta, eu lembro dessas coisas. E tu entras ali com o Marcelo e coisa, aparece assim um bocadinho, mas depois... E a minha mãe a morder a mão do meu pai, eu lembro dessa altura, porque é que ela está a morder-lhe a mão? E as crianças, nessa altura, nós realmente vivíamos esse clima de liberdade, portanto a criatividade arranja sempre um caminho. Por mais que se censure, não é possível. Não é possível. Está bem patente isto nem digo trabalho, isto não é trabalho, isto é viver, é respirar, como dizem outros. É viver. Assim, Mas depois deu muito trabalhinho a montar e ainda hoje para fazer depois isso. brincar dá trabalho.
havia babysitters. Tinham que levar as criancinhas todas, não havia babysitters, não havia para ficar. Ainda bem. As criancinhas faziam parte. Ainda bem. E entravam. Divertiam-se. Mais alguma pergunta? Mas é muito bom este existir agora, Maurício. É, porque não é só Pois. os Ai, toda a gente filmes tem que e estar muito multimídias, é o livro. Diferença que é entre o tempo em que, por exemplo, os artistas em férias, eu imagino que a Lourdes e o José vinham em férias à Madeira, nessa altura. Sim, era, tínhamos situações. Artistas em férias ocupam-se a fazer uns trabalhos que... Era uma férias, era férias, mar, e depois. Quer dizer, as férias são uma ocupação também. E isso era uma atitude de aproximação da arte à vida que também é muito próprio dessa forma de viver o mundo que os artistas assumem durante o século, de viver tudo de uma forma com a sua diferença, criando formas diferentes de estar juntos. Porque é muito diferente hoje, quando a ocupação, quando toda a gente, de certo modo, se ocupa a fazer coisas também com os telemóveis, a fazer filmes, a fazer imagens. Hoje ninguém está parado, toda a gente está permanentemente a fazer um filme, de uma certa maneira, todos os dias, com este instrumento. Mas é uma atitude completamente diferente. Naquele caso, era criar a extensão no dia a dia. Enquanto hoje as pessoas aquilo que fazem é tornar uma rotina aquilo que devia ser uma extensão. Mas, João, isso também tem a ver com o facto de, na época, apesar de não haja quanto a isso nenhuma ilusão ou nenhum mal-entendido, apesar da Lourdes ser uma artista muito bem sucedida, muito bem recebida pelos pares e em Paris, por críticos de arte, por galerias, não eram galerias de vão de escada, mas eram galerias com um trabalho importante, etc, etc, etc. Apesar disso, a Lourdes não correspondia em nada ao modelo do artista profissionalizado que se instituiu nas últimas décadas. E as diferenças entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho, entre, por exemplo, ir para a praia com a família de férias ou estar no ateliê a trabalhar, essas distinções, essas marcações, essas obrigações e o tempo livre dessas obrigações, hoje não tem nada a ver com há 50 anos atrás ou há 45 anos atrás. Essas distinções entre o dia da semana e o fim de semana, entre a noite e o dia, entre estar no ateliê ou não estar no ateliê, entre estar a fazer arte ou não estar a fazer arte, essas distinções não se manifestavam da mesma maneira que hoje. Havia muito mais promiscuidade desses tempos, desses espaços. Se diz, por exemplo, o Hamilton e o Rod fazem nas férias. Exatamente, exatamente. Mesmo artistas de grande sucesso como o Roth, por exemplo, ou o Hamilton. Tão bonito. Mas passam a ver, por exemplo, se têm um cão do vizinho que não os deixa dormir, então resolvem fazer um disco com o cão do vizinho. Exatamente. E assim não vestimento completamente. E hoje não é assim. João, hoje nós que trabalhamos com muitos artistas, nós sabemos que hoje não é assim. E que hoje o artista está profissionalizado. O artista se conformou a um modo de trabalho, a um modo de vida que está sob a tutela de um modelo de profissionalização. Com tudo que não é para o bem, é para o mal, é para o mal. E sabes o que é? Sabes o que é? Acho que profissão é ter medo. Isso é um sinal que há medo. Há medo. É um porto seguro. É um porto seguro. É um porto de abrigo. E sabe-se onde é que há. São invenções seguro. Mas nada é seguro. Claro. A segurança social. Nada é seguro. A terra anda à volta. Nada é seguro. É tudo invenções para estabilizar. Tudo é impermanente. Tudo é impermanente. Não. Sim. E tudo o que se inventa. Mas está sempre. Pois, mas hoje é uma doença contagiosa, essa da profissionalização do artista. Não apanhar da profissionalização do artista. É preciso tratar de si. Mas aí dizemos, olha, a senhora enfermeira-chefe. Eu gostava de... Olha, senhora enfermeira-chefe. Mas eu queria dizer uma coisa. O pior que poderia acontecer, em consequência das minhas últimas palavras, era
eu sei que soou assim, pensar que eu tenho uma visão nostálgica de um tempo que eu nem sequer vivia, em que não era vivo. Hoje em dia há excelentes artistas. Os excelentes artistas não são só os do passado. Hoje em dia há excelentes artistas. Mas hoje em dia é mais uma situação em que há a regra e as exceções. E eu penso que antes, até porque antes não havia o problema demográfico de excesso de artistas que nós hoje temos, antes não havia o problema da regra e das exceções. Também haveriam, enfim, à sua maneira, à sua escala. Mas hoje é muito, para algumas pessoas que trabalham nesta área e que estão também profissionalizadas, porque não são só os artistas que se profissionalizaram, os curadores também o fizeram, para mim é muito isto, é de ver a arte não como uma abstração, mas na sua existência concreta como uma coisa tramada em que há a regra e depois há exceções. E as exceções são muito importantes para nós nos mantermos sãos e lúcidos, ou com o máximo, com alguma lucidez pelo menos, para não ficarmos reféns, para não ficarmos mais presos do que se está já na ratoeira. Pronto, não é uma visão nostálgica ou romântica a minha. Com a ratoeira, então, não é? Mas há digamos, pronto, há uma situação hoje muito diferente da situação que existia quando estes filmes, e são obras um bocado híbridas, foram feitas. Mas sempre houve exceções. O que é que com o tempo vão desaparecendo? O que não... Pois não, quer dizer, nesta altura, quer dizer, não era só, não, havia muito mais coisas. A Lourdes era uma exceção também na época, portanto... Mas não chegam até hoje, não chega até hoje. E generalizar, tenho a impressão que há assim coisas que é como dizer, os alemães são assim, e os franceses são assados, e não sei o que, e os portugueses também têm... Generalizar é sempre perigoso, conta, quem está à tua frente, e com quem tu falas, e quem é... Claro. E tu não és profissional, nem aquele profissional. Somos profissionalizados. Não, se não fossem, não estavam aqui nesta nem eles também. Não, mas continua, obviamente existem e sempre existirão artistas que fazem as coisas que acham que têm que fazer. Mas hoje há cada vez mais artistas que fazem as coisas que querem que eles façam. Que os outros querem que façam. São heterodeterminados. Não autodeterminados, mas heterodeterminados. Que trabalhavam. Houve, na verdade, um parênteses no século XX, que é um parênteses na história da arte, é um parênteses em que os artistas começaram precisamente a fazer coisas uns para os outros. E em que eles eram os primeiros, aliás, o Duchamp, claro. Quando o Duchamp ensina que só um artista pode validar outro artista, é isso. Quando alguém decide que um objeto do dia-a-dia pode ser uma obra de arte e os outros o levam a sério, isto acontece entre artistas. Sim, entre pares. E isso é um parênteses, porque hoje estamos a passar a um mundo em que a legitimação daquilo que os artistas fazem é cada vez mais condicionada por pessoas que têm profissões poderosas ou pelos colecionadores, ou pelas feiras de arte. Ou pelo poder mediático. Hoje é um drama. Todas as semanas há uma feira de arte a abrir no mundo, por exemplo, neste momento. E há artistas que têm que estar sempre a produzir, sobretudo quando são jovens e entraram num mercado com galerias de alta ocupação, porque essas feiras de arte é muito diferente. Quando fazem férias como qualquer trabalhador ou homem de negócios, que é alienar-se tudo mais, não pensar em nada e estar embebedar-se, ir dar um mergulho na água e acabou. Mas, por exemplo, o Dieter Roth era um artista prolífico, mas não era prolífico sob o jugo de um modelo produtivista. E hoje em dia, muitos dos artistas prolíficos, que produzem muito, que fazem muitas coisas, fazem-no sob a injunção de um modelo produtivista, de produtividade, para alimentar, por exemplo, todas as exposições que têm em galerias, porque trabalham com 4 ou 5 e têm que satisfazê-las todas. E as galerias não é só expor
seja numa coletiva, seja numa exposição individual, o seu trabalho é expor também nas feiras, como tu dizias agora. Mas isso não se passa com os artistas portugueses, por pobreza no contexto também, mas hoje há muitos artistas que têm 40 a 50 exposições por ano. Apresentações em feiras e exposições de galerias e instituições, pode haver 40 ou 50, há centenas de artistas no mundo, se não milhares, que têm este tipo de rotina, o que é muito bem feito. É uma situação completamente diferente daquela que aconteceu nesse parênteses, que é um país que começa com as primeiras vanguardas, na verdade, e que vai até aos anos 80. Depois dos anos 80, com a primeira globalização económica do mercado, passa a ser um mundo completamente diferente. Estamos a passar para um mundo completamente diferente, em que o artista deixa de ser. O artista mudou museus, o artista foi o motor do mundo a certa altura na arte do século XX. E isso está a deixar de acontecer. E a verdade é que hoje estamos a assistir a uma arte que é diferente, é mais industrializada e é onde não há lugar para um divertimento não profissional, no sentido como este nosso divertimento. Mas o que nos sucede é que haverá sempre artistas a fazer coisas assim. Sim. Nós sabemos que o Bach tinha que compor uma missa todas as semanas. E, no entanto, coisas maravilhosas ele conseguiu fazer no meio desse profissionalismo todo, não é? E de certeza compôs muitas coisas para ele só. Pois, nem todos, e mesmo os que trabalhavam só para a corte, também fizeram outras coisas. Sim. E como, pois. Lourdes. Sim, mas muitos. Eduardo. Obrigado.